Olá, pessoal, vamos aqui retomar então o nosso módulo na nossa segunda aula e nós iniciamos já essa aula falando das demonstrações obrigatórias de acordo com a lei que concluímos no módulo anterior. Tá lembrado? Dá uma olhadinha aqui então no material que eu preparei para a gente dar uma olhadinha nas demonstrações obrigatórias pela lei e seguir com a aula aqui falando depois das obrigatórias de acordo com o CPC. Mas vamos começar a preencher a nossa tabela. Então, nós vimos que, de acordo com a Lei 6404, as demonstrações obrigatórias são balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado, se companhia aberta. E também vimos que a DFC não é obrigatória para todo mundo. Nós vimos que as companhias fechadas que tiverem um patrimônio líquido na data de elaboração do balanço patrimonial inferior a 2 milhões não são obrigadas a elaborar a DFC. Vamos trazer então essa informação. Certo? Patrimônio líquido inferior a 2 milhões, elas não precisam elaborar, elas não são obrigadas a elaborar a DFC. Continuando agora aqui, vamos para o CPC 26 e vamos identificar quais são as demonstrações obrigatórias, qual é o conjunto completo de demonstrações de acordo com esse pronunciamento técnico. Ele diz aqui, ó, que de acordo com o CPC 26, o conjunto completo de demonstrações inclui balanço patrimonial. Aqui ele fala ao final do período, mas a gente já vai ver que logo mais aí ele fala do início do período, informação comparativa com esse período anterior aqui. Continuando, demonstração do resultado do período, que nada mais é do que a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Demonstração do resultado abrangente do período. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstração dos fluxos de caixa. Notas explicativas, lembra que eu comentei com você? Tá aqui, ó, ele cita na lista de demonstrações, conjunto completo de demonstrações. E aí ele fala, notas explicativas compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas, informações comparativas do exercício anterior e o balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado, quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente, enfim. E demonstração do valor adicionado do período, conforme pronunciamento técnico CPC 09, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador, ou mesmo se apresentada voluntariamente. Então, demonstrações obrigatórias de acordo com o CPC 26, conjunto completo de demonstrações de acordo com o CPC 26. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do período, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do resultado abrangente, demonstração dos fluxos de caixa, notas explicativas e DVA se exigido legalmente. Então, cai na mesma característica da DVA que vimos na Lei 6404, certo? Vamos aqui preencher a nossa tabelinha com essas informações que constam no CPC 26. Então, o conjunto completo de demonstrações, de acordo com o CPC 26, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, DFC, DVA, se exigido legalmente, então, se companhia aberta. E dentro da lista de demonstrações completas, ele cita as notas explicativas. Coloquei aqui em azul aquelas demonstrações que são diferentes. E vou colocar aqui, ó, DL
PA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Então, veja, DRA, demonstração do resultado abrangente, não consta na Lei 6404. DMPL não consta na lei, ela fala da DLPA. Você vai aprender essas duas demonstrações no decorrer do curso. Por que eu coloquei DFC? Porque perceba que quando ele fala aqui da DFC, ele não cita aquelas características que vimos na lei, porque a lei diz que ela não é obrigatória para as companhias fechadas com PL inferior a 2 milhões. E aqui ele não traz essa informação, então só por isso, tá? Porque de acordo com o CPC 26 é uma demonstração completa para todas as companhias. E aqui, nota explicativa, eu vou colocar em azul, por mais que a lei cite que elas devem acompanhar as demonstrações contábeis, veja que existe aí uma pequena diferença. A lei fala que as notas explicativas devem acompanhar as demonstrações contábeis. O CPC 26, ele cita como uma demonstração contábil da companhia para que ele elabore as demonstrações completas, ele cita nessa lista aqui a nota explicativa. Só para a gente fechar, o CPC 26 também fala que as demonstrações têm que ser elaboradas com os saldos do período anterior, trabalhando aquela questão da comparabilidade dos saldos contábeis, comparabilidade tanto das informações no decorrer do tempo, quanto com o saldo de outras companhias. E agora nós vamos começar a falar do balanço patrimonial. Nós já vimos aí no decorrer do curso que o balanço patrimonial é considerado uma demonstração estática, responsável por expor a composição do patrimônio de uma determinada entidade, certo? Vimos também que ele é composto por um lado de ativo, onde nós registramos os bens e direitos, e um outro lado de passivo, onde registramos o passivo exigível e o patrimônio líquido. E que essa demonstração ela tem que estar equilibrada, ou seja, o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo. Quando o meu balanço patrimonial bate, significa que os meus registros contábeis, as minhas contabilizações foram feitas seguindo corretamente o método das partidas dobradas, que determina o quê? Que em uma contabilização, o valor total de débitos tem que ser igual ao valor total de créditos, ok? Até agora, o que a gente estava vendo? Que quando a gente registrava uma informação no balanço patrimonial, quando a gente demonstrava, a gente ia demonstrando de qualquer maneira, né? Então, às vezes, a gente começava com estoque, depois ia para caixa, clientes, bancos, impostos, era feito de qualquer forma. Mas, na realidade, tanto a Lei 6404 quanto o CPC, os pronunciamentos técnicos, eles determinam que quando a gente registra essas informações no balanço, tanto ativo quanto passivo, existe uma ordem que deve ser seguida, uma ordem de organização das contas dentro do balanço patrimonial. Não registro de qualquer jeito, existe uma ordem que eu devo seguir. E outro ponto importante aqui que você saiba, que o balanço patrimonial, ele está dividido em grupos e subgrupos, contas e subcontas. Por exemplo, vem aqui comigo para o quadro em branco para você entender melhor. Nós temos, por exemplo, dentro do ativo, um grupo chamado ativo não circulante, você já vai aprender. Dentro do ativo não circulante, nós temos um subgrupo chamado imobilizado. Aqui no imobilizado, nós temos uma conta que se chama veículos. E essa conta veículos, ela pode estar dividida em subcontas, descrevendo quais são os veículos que essa empresa possui. Então, sei lá, por exemplo, um Ford Ka, um Fiat aí qualquer, sei lá, tá? Então, ele começa a dividir. E o balanço, portanto, é importante que você saiba e compreenda, porque a gente vai falar sobre muitas divisões que acontecem aí dentro dos grupos, dos subgrupos e tudo mais. Ele está dividido em grupo, subgrupo, conta e subconta. Quanto mais eu detalho, mais eu trago características relacionadas àquele componente do patrimônio. Lembra que nós falamos sobre contas analíticas, sintéticas? Quando eu trago a conta analítica, estou detalhando a composição daquele item, é isso, tá? Que são as subcontas que eu estou falando aqui para você. Tranquilo? Conseguiu aqui compreender? Vamos voltar então para o material,
Porque eu quero agora introduzir o balanço patrimonial e começar a falar para você sobre o ativo. Veja então, balanço patrimonial, como nós já vimos, o que ele é? Ele é uma representação gráfica equilibrada do patrimônio. Por quê? Acabei de te explicar. Porque o saldo total do ativo tem que ser exatamente igual ao saldo total do passivo. Quando essas informações batem, fecham, quando nós temos valores iguais, eu tenho uma representação gráfica equilibrada desse patrimônio em determinada data, evidenciando todas as contas patrimoniais, lembrando que, de acordo com a teoria patrimonialista, as contas estão divididas em patrimoniais de resultado, e que no balanço nós registramos somente contas patrimoniais. E aqui, ó, ele é preparado com o objetivo de fornecer informações sobre a situação patrimonial da entidade. Lembrando também que já vimos isso em módulos anteriores, que a finalidade da contabilidade é fornecer informações e que ela utiliza as demonstrações contábeis justamente para isso. É considerado a situação estática do patrimônio, como eu comentei com você, composto por uma parte positiva, que é o ativo, e uma parte negativa, que é o passivo. Ativo, nós registramos os bens e direitos, e você vai aprender agora como a lei organiza esses bens e direitos dentro do ativo. Passivo representado aí, composto por passivo exigível e por patrimônio líquido, e você também vai aprender como a lei organiza essas obrigações com terceiros no passivo exigível, e vai finalmente aprender a composição do patrimônio líquido, uma composição bem extensa, porque a gente vai trabalhar todas as contas aqui para que você conheça. E eu vou te explicar como essas contas costumam ser cobradas em questão de prova, ok? Continuando, então, as demonstrações contábeis devem ser preparadas com obediência a critérios uniformes, vimos isso em módulos anteriores, tá lembrado? A fim de permitir comparabilidade tanto com demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade, quanto com demonstrações de outras entidades. O que tem a ver aqui, você pode estar se perguntando, né? Os critérios uniformes com a comparabilidade. Veja, para que eu possa comparar as informações, eu tenho que ter os mesmos critérios de base. Vamos supor que em um exercício eu calculei a depreciação usando o método linear. No exercício seguinte, eu usei o método da soma dos dígitos. Eu estou usando métodos diferentes, não tenho como fazer uma comparação. Então, para que eu possa comparar, eu tenho que ter critérios de cálculo uniformes no tempo. É por isso que a lei faz essa sugestão, e vimos em módulos anteriores que é uma sugestão, né? Uma recomendação, mas que se a empresa mudar algum método, algum critério contábil de cálculo, ela tem o quê? Vimos isso em módulos anteriores, tá lembrado? Tem que trazer essa mudança em nota explicativa e detalhar, explicar os impactos que essa mudança gerou nas demonstrações contábeis no patrimônio da entidade. Tudo bem? Seguindo, então, aqui, vamos agora para o CPC 26. Antes da gente começar a falar do ativo, eu quero trazer alguns detalhes do CPC 26 sobre balanço patrimonial. Esse item 54, ele pode ser cobrado em prova de forma literal, tá? Cobrando aí a composição de acordo com o CPC 26, e aí você tem que saber o que ele fala nesse item 54. A gente já vai fazer aqui, passar rapidinho aqui para você ir acompanhando a leitura, ouvindo, tudo para te ajudar a memorizar. Quando você lê, ouve, anota, são formas diferentes de trabalhar a informação aí na tua cabeça. O que ele está querendo dizer? Antes, deixa eu te explicar esses próximos itens aqui que você vai ver. Esse pronunciamento técnico aqui no item 54 e os próximos é o seguinte, ele diz ali, ó, o balanço deve apresentar, respeitada a legislação, as seguintes contas. Então, ele traz uma lista de contas que devem ser apresentadas no balanço patrimonial. Mas veja, cuidado, ele não é obrigatório que a empresa utilize essas contas, é uma sugestão que o pronunciamento faz, porque cada um desses componentes trabalha itens do patrimônio completamente diferentes. Então, ele traz uma sugestão de componentes para você registrar no teu balanço, que vão demonstrar aí todas as diferenças, todos os itens que o balanço possui, que o patrimônio possui. Mas é uma sugestão, porque, por exemplo, veja ali na letra F, ativos biológicos dentro do alcance do CPC 29.
CPC 29 fala sobre ativo biológico. Se essa entidade não tem um boi no seu patrimônio, você não vai registrar ativo biológico. Você não vai lá colocar ativo biológico com saldo zero. Não. Você utiliza dentro dessa listagem aqueles componentes que tenham relação com o teu patrimônio ou que você possua no teu patrimônio. Você não vai registrar ativo biológico se você não tem. Você não vai registrar ativo financeiro se você não tem. Você registra aqueles componentes que você possui. Da mesma maneira, essa lista não é exaustiva. Se a entidade tiver algum componente que não é listado, aqui no item 54, ela vai registrar igual. Então, é só uma sugestão para dar um norte aí para as empresas seguirem. Tá? Porque, veja, nós até já vimos isso em módulos anteriores. Não existe em norma contábil, em lei, em nada, uma lista informando um plano de contas que deva ser utilizado. Então, são sugestões que o pronunciamento técnico traz. E aqui ele fala, quais são, então, as contas que o pronunciamento sugere? Caixa e equivalentes de caixa, você vai aprender um pouco mais sobre equivalentes de caixa na DFC, clientes e outros recebíveis, estoques, ativos financeiros, investimentos, ativos classificados como disponíveis para venda, de acordo com o CPC 31, você vai aprender também, ativos biológicos, investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial, também vai aprender, propriedades para investimento, que são os bens que essa empresa possui, por exemplo, um imóvel, mas ela não está usando esse imóvel nas suas atividades, ela usa esse imóvel para obter um tipo de rendimento, aluguel, para fazer um arrendamento futuro. Então, é uma propriedade para investimento. Imobilizado, vou te explicar aí nas próximas aulas o que é o imobilizado, o que é o intangível, são grupos importantes. Contas a pagar, veja que agora ele já está falando de obrigações. Provisões, você vai aprender sobre provisões de acordo com o CPC relacionado ao assunto, obrigações financeiras, obrigações e ativos relativos à tributação, de acordo com o CPC 32, impostos diferidos, obrigações associadas à disposição para venda, então, itens ativos, bens disponíveis para venda e as obrigações relacionadas a esses ativos, participação de não controladores apresentada de forma destacada dentro do PL, participação na estrutura da companhia, no patrimônio da companhia, capital integralizado, lembra que falamos sobre o que é o capital integralizado? Vamos falar de novo nesse módulo. Reservas, que você vai aprender quais são, de acordo com a lei, e outras contas atribuíveis ao proprietário da entidade, porque essas contas aqui, capital e reservas, elas são registradas onde? No patrimônio líquido, que são as obrigações com sócios e acionistas. Lembra que vimos isso? Então, ali ele fala que a entidade tem que apresentar contas adicionais, sempre que sejam relevantes para o entendimento, né? Claro, se ele tiver contas diferentes, componentes diferentes, para cumprir com a finalidade da contabilidade, ele vai registrar. E aqui ele fala que esse pronunciamento não prescreve a ordem ou formato que deva ser utilizado, mas a ordem legalmente instituída no Brasil deve ser observada, e é por essa razão, o próprio pronunciamento fala que devemos observar a ordem legalmente instituída, devemos observar o que a lei determina. Por isso, você vai aprender a estrutura do balanço de acordo com a Lei 6404. Ele fala que o item 54 lista os itens que são suficientemente diferentes na natureza e na função para assegurar uma apresentação individualizada. Adicionalmente, contas do balanço têm que ser incluídas sempre que o tamanho, natureza ou função de um item seja relevante na compreensão. Claro, né? Pensando sempre na finalidade da contabilidade, fornecer informações. Então, se eu tenho um componente no meu patrimônio que seja relevante, importante, significativo, eu registro, ok? Nomenclaturas de contas utilizadas e sua ordem de apresentação ou agregação de itens semelhantes podem ser modificadas de acordo com a natureza da entidade, as transações, sempre pensando em fornecer informações adequadas. Ele até traz um exemplo. Uma instituição financeira pode ter que modificar a nomenclatura acima
no sentido de fornecer informações relevantes. Existem vários tipos de atividade de companhia. Tem indústria, tem instituição financeira, tem seguradora, tem vários tipos de empresa, prestador de serviço. Cada tipo de entidade vai trabalhar com contas diferentes. É diferente você fazer uma análise, e aqui lembrando, inclusive na minha época de auditoria, é muito diferente você pegar uma indústria e pegar uma instituição financeira. Não só porque a estrutura é diferente, mas até as normas que são aplicadas são diferentes. Só para vocês terem uma ideia de como é realmente diferente a composição do patrimônio, as normas aplicadas, características, normalmente empresa de auditoria, quem faz a auditoria de instituição financeira é uma equipe que vai auditar todas as instituições financeiras que essa empresa de auditoria tem como cliente. Então, um grupo, uma equipe de auditoria que audita indústria, não vai auditar instituição financeira. Até pode, tá? Mas o que eu estou querendo te dizer é que existem especialistas em algumas áreas específicas. Então, não é todo auditor que tem conhecimento das características de instituições financeiras ou de seguradoras, porque eles têm detalhes que devem ser observados e cuidar com isso, tá? Então, é muito diferente. Por isso que aqui o pronunciamento ele fala, né, que é necessário que se façam as adaptações, ok? E quando eu falei aqui, ó, só para você não ficar confuso, falando, então eu não registro tudo que a empresa possui, a gente registra essa composição. Veja que o pronunciamento diz: contas do balanço devem ser incluídas sempre que o tamanho, natureza ou função de um item apresentado separadamente seja relevante na compreensão da posição financeira da entidade. Então, a gente vai registrar essa composição porque essa composição é relevante. O que ele está querendo dizer aqui é que, às vezes, a gente faz registros de forma separada dessa composição. E você vai aprender um pouco mais sobre isso, inclusive, quando a gente falar de intangível, porque ele até fala um pouquinho sobre esse detalhe aqui, de separar alguns componentes para o registro. Ok, pessoal? Vamos encerrar, então... isso aqui a gente falou, né? Vamos encerrar, então, essa nossa segunda aula, porque já está estourando o nosso tempo. Na próxima aula, a gente vai voltar aqui já falando do ativo. E aí você vai aprender quais são os grupos do ativo, como a gente organiza essas informações, e aí a gente já começa a trabalhar também os grupos do ativo, te explicando como esse ativo está organizado de acordo com a lei. Beleza? Encerramos então a nossa segunda aula. Até já!